Ludmila. Bom dia, igreja. Graça e paz. Quantos aí estão felizes com Jesus? Jesus está feliz com você? Diminuiu? Você está feliz com Jesus? Jesus está feliz com você? Queridos, abra comigo no livro de Gênesis 21, desculpa. Gênesis 21, para nós meditarmos aí. O tema da nossa palavra está em Gênesis capítulo 21, para nós meditarmos. Eu tenho certeza que o Senhor vai falar muito ao nosso coração. Gênesis capítulo 21, a partir do verso 8. Lohana, tiver como projetar para mim, fazendo favor, Gênesis 21, versículo 8. Diz assim, vem contando a história de Abraão, de Sara, a história de Agar, e diz assim: Isaque cresceu e foi desmamado. Nesse dia em que o menino foi desmamado, deu a Abraão um grande banquete. Vendo Sara que o filho de Agar, a egípcia, o qual ela dará à luz a Abraão, caçoava de Isaque. Disse Abraão: rejeita essa escrava e seu filho, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com Isaque, meu filho. Pareceu isso muito penoso aos olhos de Abraão, por causa de seu filho. Disse, porém, Deus a Abraão: não te pareça isso mal por causa do moço, por causa da tua serva. Atende a Sara em tudo o que ela te disser, porque por Isaque será chamada a tua descendência, mas também do filho da serva farei uma grande nação, por ser ele teu descendente. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, tomou o pão, um odre de água, pôs nas costas de Agar, deu-lhe o menino e a despediu. Ela saiu andando errante, sem direção, pelo deserto de Berseba. Tendo acabado a água do odre, colocou ela o menino debaixo de um dos arbustos, e afastando-se foi assentar defronte, à distância de um tiro de arco, porque dizia: assim não verei morrer o menino. E assentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Deus, porém, ouviu a voz do menino. Olha aqui para mim, queridos. Quem é que chorou? Agar. Deus ouviu a voz de quem? Do menino. Então vamos continuar. E o anjo de Deus chamou do céu a Agar e lhe disse: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino. Daí, aqui minha Bíblia está meio manchada. Daí onde estás? Ergue-te, levanta o rapaz, segura-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Agora está meio borrado aqui. E abrindo Deus os olhos, viu ela um poço de água, e indo a ele, encheu de água o odre e deu a beber o rapaz. Continua. Deus estava com o rapaz que cresceu, habitou no deserto e se tornou flecheiro. Habitou no deserto de Parã, e sua mãe o casou com uma mulher da terra do Egito. Por esse tempo, Abimeleque e ficou comandante do seu exército, disseram a Abraão: Deus é contigo em tudo que fazes. Senhor, nós queremos te louvar, queremos te agradecer por essa manhã, por esse tempo, que essa palavra ela penetre o mais profundo do nosso coração. Queremos ouvir a tua voz, que essa palavra seja alimento para o nosso coração, e que tudo aquilo que nos impede de ouvir a tua palavra seja tirado, mas que essa palavra ela provoque fé, provoque uma esperança, que algo aconteça dentro de nós nessa manhã, em nome de Jesus. Queridos, eu coloquei o título dessa palavra: Deus tem uma fonte para cada um de nós. Deus tem uma fonte. E eu fico olhando porque a Bíblia diz que Agar, ela estava desesperada. Agar, ela estava desesperada, e ela tinha sido mandada embora, porque a Bíblia diz que os dois meninos haviam brigado. Então a Sara não chama Agar pelo nome. Eu fico olhando aqui algumas crises na vida de Agar. Eu não sei se você já atravessou algumas crises dentro de você. Talvez hoje você está enfrentando alguma crise. Aquela mulher que servia naquela casa, ela era uma serva, e a Bíblia diz que em determinado momento ela já não era nem tratada pelo nome. Aqui Sara olha para ela e diz assim: aquela escrava. Ela nem era mais tratada pelo nome.
ela não era mais chamada pelo seu nome, e eu fico pensando nas crises que existia dentro do coração. Em determinado momento ela é colocada para fora junto com aquele menino, mas Deus tinha uma promessa para Ismael, e no meio do caminho aquela mulher, o filho estava com sede, e a única coisa que ela queria era um copo com água, para matar a sede do seu filho. Ela queria um copo com água, mas Deus não tinha um copo com água, Deus tinha uma fonte. Sabe, querido, às vezes nós estamos pedindo apenas um copo com água, e Deus tem uma fonte para você, e Deus tem uma fonte para mim, amém? Talvez você só está esperando algo de Deus, e Deus tem algo maior, e é mais ou menos isso. Deus tem uma fonte para a minha vida e para a sua vida, Deus tem uma fonte para a sua família, amém? Deus é um Deus que tem fonte. Em determinado momento aqui começa a acontecer algumas coisas, e a primeira coisa que eu coloquei: quantos de nós somos crentes Agar? Porque o crente Agar, ele só acredita quando tudo está bem, porque é muito fácil, queridos, quando você tem dinheiro na conta, quando está dando tudo certo, você tem um bom emprego, você está com as contas pagas, está tudo legal, os filhos estão ali dentro de casa, está correndo o curso da vida, tudo legal. Ser crente Agar é muito fácil, mas aqui a gente precisa entender quando as crises elas começam a bater na nossa porta, e as crises, querido, elas não mandam recado, e se você prestar atenção, estava tudo legal, e as pessoas elas buscam muito comodismo, as pessoas querem ficar numa zona de segurança. Ontem eu estava falando aqui com os jovens, né, sobre o poder de imitar, e a gente gosta muito de falar: olha, não olha para mim, olha para Jesus. Mas eu provei na Bíblia que o apóstolo Paulo, por diversas vezes ele fala: olhe para mim, seja meus imitadores. Não tem como você imitar alguém sem você olhar para a vida dele, não tem como. E o apóstolo Paulo fala isso, fala em Filipenses, fala em Tessalonicenses, ele fala em Coríntios, por diversas vezes ele fala: olha para mim, olha para a minha vida, faça igual. E você vai ver uma coisa interessante. E eu estava lendo um livro, e eu esqueci, é Corrie ten Boom, e ela fala: olha, às vezes nós buscamos segurança. Você já viu um navio que está no porto? Ele está em segurança, mas a finalidade dele não é ficar atracado no porto, ele tem uma função, e às vezes nós ficamos atracados. C.S. Lewis fala que nós somos como meninos diante de um mar, de uma imensidão, mas ficamos à margem apenas em poças de barro. Eu fiquei pensando, por que C.S. Lewis escreveu isso? Ele fala: olha, nós temos alguns metros, uma imensidão, nós temos um mar na nossa frente, mas nós somos como meninos que ficamos ali em poças de barro. E depois eu comecei a meditar sobre isso, queridos, e eu lembrei, eu creio que a maioria aqui já foi na praia, ou algum no rio. Você já percebeu que as pessoas estão nadando ali no mar, tal, e as crianças ficam ali na beirada, faz alguns buracos que vem aquela água, e você olha aquela água está cheia de barro, e as crianças estão ali brincando. Então eu creio que C.S. Lewis estava falando isso, que Deus tem uma imensidão para nós, e nós contentamos em ficar em apenas poças de barro, sendo que Deus tem coisas grandes para nós. E eu fico olhando, então o crente Agar, ele acredita somente quando tudo está bom. Queridos, quando a igreja, né, quando tudo está fluindo, né, quando tudo está fluindo, as células multiplicando, os congressos acontecendo, uau, vamos lá. Mas e quando o tempo fecha? E quando nós começamos a enfrentar a luta? Nós vimos aí há pouco tempo, né, ainda não acabou essa pandemia, está nesse processo todo. Mas quantas pessoas, né? Infelizmente, eu não quero trazer peso, né, acusação para ninguém, porque já tem quem faz isso. Não é meu papel, né? Já tem o papel dele, né, Tia Carlinhos, quem faz. Mas quantos crentes Agar? Sabe, quantos crentes Agar? Eu costumo dizer, é muito bom que Deus deu essa ferramenta para nós. Deus deu essa ferramenta, a internet, é muito bom, querido. A gente fica lá na sala de casa. Mas eu costumo dizer que olhar a chuva não te deixa molhado. Você só olhar a chuva, você não vai ficar encharcado. Então o bom da chuva é quando você se coloca debaixo dela. Então a primeira coisa, há pessoas que acreditam só quando tudo está legal. Outra coisa, quem não vai acreditar no seu milagre é quem está do seu lado. Aqui lá no versículo 15,
Coloca para mim o versículo 15, fazendo um favor. E no versículo 15, diz assim: e tendo acabado a água do odre, colocou ela o menino debaixo de um arbusto, para que ele viesse a morrer. Então, tendo acabado a água do odre, colocou ela o menino debaixo de um dos arbustos. E quem não acreditava no milagre era quem estava perto. A própria mãe do menino não acreditava no milagre. Quantas pessoas caminham conosco e não acreditam que Deus pode mudar a circunstância? Pessoas que caminham, sabe, às vezes a gente escuta certos tipos de coisa. Olha, não, isso aí não vai dar certo. Esse homem não muda, esses meninos não mudam, a circunstância não muda. E essa semana eu encontrei uma pessoa no supermercado, eu falei: uai, meu irmão, o que aconteceu? Ele falou: não, estou esperando as coisas mudarem. Olha aqui para mim, coisas não mudam, pessoas mudam coisas. Nós precisamos entender. Eu falei assim: se você está esperando as coisas mudarem, não vai mudar, porque coisas não mudam, pessoas mudam coisas. Se você estiver esperando esse copo, se ninguém mexer nele, quando você chegar na próxima semana, esse copo vai estar aonde? Aonde? Mas se alguém chegar aqui e mudar ele de lugar, ele vai mudar, não vai? Então, coisas não mudam, pessoas mudam coisas. Então você precisa mudar algumas coisas na sua vida. Algumas coisas precisam ser mudadas para que Deus ele faça algo na minha vida e na sua vida. Então, se nós sairmos daqui com esse entendimento, não espere que as coisas mudem. Mude as coisas na sua vida. Mude aquilo que precisa ser mudado. Nós estamos aí falando esse mês sobre família. E algo que me chama a atenção, que eu nunca tinha reparado, querido, em Atos capítulo 16, conta a história de Paulo e Silas, que eles foram presos, colocados na prisão. A gente sempre olha Paulo e Silas, a gente fala ali sobre a adoração, a gente fala sobre o terremoto. Mas vocês já pararam para pensar que nós olhamos pouco para a vida do carcereiro? Nós não olhamos a vida do carcereiro. Quem era aquele homem? Imagina o bullying que os filhos sofriam nas escolas, porque ele prendia pessoas. Aquele homem era um homem que era livre, mas vivia encarcerado, porque ele vivia junto com os presos. Então aparentemente ele era livre, mas ele vivia em cadeias. E quantas pessoas, queridos, estão presas nesses dias? Presas nas suas emoções, presas dentro do seu próprio coração, porque não conseguem enxergar as coisas que o Senhor tem. Até o dia que caiu as escamas dos olhos daquele homem, e ele percebeu, falou: opa, o que eu estou fazendo aqui nesse lugar? Algo precisa mudar na minha vida. E a mudança passa quando nós temos atitudes. E o carcereiro então, que aparentemente era livre, era um homem que era mais prisioneiro do que Paulo e Silas, porque era o lugar onde ele habitava, e ele era preso na sua alma. Então a segunda coisa, quem não vai acreditar, são pessoas que estão perto de você. Agar olha para Ismael e fala assim: olha, você vai morrer. Tem muitas pessoas falando coisas ao nosso respeito que não é verdade. Olha só, Agar olha para ele e fala assim: olha, você vai morrer. Então tem coisas que as pessoas falam que não é verdade. E aqui fala que, olhando para ele. Quer ver uma outra coisa? Quando tudo não estiver dando certo, levante a sua voz. Lá no verso 17, coloca o verso 17 para mim, Lohane. Verso 17. Deus, porém, ouviu a voz do menino, e o anjo de Deus chamou do céu Agar. Que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino. Uma mulher que estava com temor, tinha medos, alguns traumas. Essa mulher sofria de rejeição. Essa mulher era uma mulher que era desprezada, uma mulher que era humilhada, uma mulher que teve que conviver com a ingratidão. Eu não sei, mas uma das piores coisas, querido, é você conviver com pessoas ingratas. Porque quando você age de bondade com alguém, o mínimo que você espera é gratidão. Eu fico olhando ali no livro de Marcos, quando vieram ali os soldados para prender Jesus, tal, e no livro de Marcos fala que eles vieram com pau, pegaram panela, pegaram um monte de coisa, e Jesus fala assim: não, mas eu estive com vocês o tempo todo, e vocês vêm me prender como um malfeitor.
Eu vou parafrasear um pouquinho. Jesus estava falando assim: era assim que vocês me viam o tempo todo? Era assim que vocês me enxergavam? Talvez aquelas pessoas que viu a multiplicação dos pães, talvez as pessoas que viram os seus filhos serem ressuscitados, e de repente Jesus olha e fala assim: vocês me viam o tempo todo como um bandido? Era assim que vocês me viam? Você conviver com a ingratidão é muito triste. Então essa mulher tinha que conviver com a ingratidão. Quantos anos ela serviu a sua senhora? Essa mulher teve que conviver com a rejeição, essa mulher teve que conviver com o desprezo, várias crises estavam dentro dela. Mas agora eu quero te dar 3 motivos para você levantar a sua voz. Sabe por quê, queridos? Uma coisa que faz o cristão, a pessoa que tem fé, ficar calada, é a ausência de milagre, é a ausência de resposta. Porque eu costumo dizer que lenço do cristão é milagre. O milagre é o que enxuga lágrima de crente. Se você quiser ver crente com as lágrimas enxugadas, é quando acontece um milagre. E aqui, queridos, fala que ele levantou a voz naquela hora. Então nós temos que levantar a nossa voz, porque tem momentos que o nosso ninho, ele se torna em espinho. O que é isso, pastor? Deixa eu falar algo para vocês. Lá no livro de Crônicas, capítulo 30, conta a história de Davi. Davi estava ali, ele tinha um quartel de general numa cidade chamada Ziglag. Davi, ele saía para conquistar e ele trazia os despojos. Então era como se fosse um quartel general. Mas em determinado dia, quando ele volta para casa, os amalequitas ali tinham saqueado, os filisteus tinham roubado tudo ali, tinham levado os filhos, levado o ouro, levado a prata. E a Bíblia fala que Davi, ele chora na presença de Deus, e Davi se reanima em Deus. Aquilo que parecia um ninho, aquilo que parecia uma segurança, um dia se tornou em espinho. Eu não sei se vocês sabem, mas a águia, quando ela vai fazer o seu ninho, ela pega madeira, coloca bastante madeira, e depois que ela coloca bastante madeira, ela começa a colocar assim em volta alguns galhos, para fazer o ninho. Depois ela pega bastante espinho e coloca bastante espinho dentro do ninho. E depois que ela coloca bastante espinho, ela vai e pega um monte de coisas macias para colocar dentro do ninho, para deixar aquele lugar bem aconchegante. Mas quando ela vai, bota os ovos ali, os filhotes começam a crescer, que já está na hora de sair do ninho, o que a águia faz? Ela vai e começa a tirar aquela plumagem de dentro do ninho. Então os filhotes não conseguem ficar lá dentro, porque lá dentro fica espetando. Então eles vão para a beirada, eles ficam na beirada. Em determinado momento, porque eles ficam ali do lado de fora, eles caem. E aí eles começam a tentar voar, não conseguem, a mãe águia busca de volta, mas eles não conseguem ficar dentro do ninho. Existem momentos na nossa vida que o nosso ninho se torna em espinho. E aí, queridos, é a hora que nós temos que aprender a voar. É a hora que você vai ter que aprender a não ser mais Agar. É a hora que você vai ter que aprender a levantar a voz e aprender a voar e para os lugares mais altos. Então você começa a ver. Se eu não me engano, acho que o corvo é o único animal que ele luta com a águia. É isso mesmo? É o corvo? Acho que é o corvo, não é? A águia está voando, ele vem, eu não sei se é o corvo, mas ele vem e para sobre a águia e começa a bicar o pescoço da águia. Acho que é o corvo. Sabe o que a águia faz? Ela não para e começa a voar, ela vai mais alto, ela vai mais alto, ela vai mais alto, ela vai mais alto, até o ar ficar rarefeito. E sabe o que acontece com o corvo? Ele cai e morreu. Mas tudo isso porque voou para os lugares altos. Você está enfrentando alguns corvos nesses dias? Voe para os lugares altos. Eu não sei, talvez o seu ninho já se tornou em espinho. Às vezes o Senhor permite que o ninho se torne em espinho, porque Ziglag, Davi estava acomodado. Porque Ziglag não era o lugar onde Deus queria que Davi estivesse. O lugar onde Davi tinha que estar era em Jerusalém. E Davi ficou acomodado em Ziglag. E o que aconteceu? Deus foi lá e transformou o ninho em espinho, para que Davi voltasse para o propósito. Então tem coisas que às vezes o nosso ninho vai se tornar em espinho, para que Deus, para que eu e você voltemos para o propósito de Deus. Então aqui, o que eu aprendo? Nós precisamos aprender a levantar a nossa voz. Levantar a nossa voz e clamar. Então lá no livro de Salmos,
capítulo 50, coloca para mim, Salmos 50, verso 3. Olha só o que Deus faz quando você levanta a sua voz. Salmos 50: em me vindo o temor, hei de confiar em ti. Vem o nosso Deus e não guarda silêncio. A minha tradução fala que vem o Senhor e quebra o silêncio. Quantos creem que é tempo de Deus quebrar o silêncio, queridos? Eu vou perguntar novamente: quantos querem que Deus quebre o silêncio sobre a sua vida? Sabe, queridos, é tempo de Deus quebrar o silêncio. E fala, perante Ele arde um fogo devorador. E fala que na minha frente vai um fogo devorador, e seu redor esbraveja grandemente a tormenta. Agora, próximo versículo. Intima os céus. Faz três coisas. A primeira coisa, Deus quebra o silêncio. Deus vai quebrar o silêncio, amém? Eu não sei você, mas eu tenho uma dificuldade de conviver com o silêncio de Deus. Às vezes eu paro, enfrento o luto e falo, Deus, mas pelo menos uma palavra, porque eu sei que essa palavra vai nortear a minha vida. Então a primeira coisa aqui fala, Deus quebra o silêncio. Segunda coisa, Deus vai na frente, como um fogo devorador, Ele vai abrindo o caminho. E a Bíblia fala, e Deus intima os céus. É uma intimação. E hoje eu estava falando, Deus, manda uma intimação lá para o céu. Fala assim, e se essa intimação chegar, o que os céus têm que fazer? Olha lá, Lorena, se chegar uma intimação do juiz lá em casa, eu posso negar? E se eu negar? Vai preso? Tem como você negar uma intimação? Não vou perguntar aqui, né? Porque senão isso pode ser meio pejorativo. Você já chegou a intimação na sua casa. Tem uns assim, já grudou na cadeira, né? Mas a Bíblia fala que Deus manda uma intimação para os céus. E os céus têm que o quê? Obedecer. Porque quando Deus quebra o silêncio, a Bíblia fala que Ele libera o fogo. E quando Ele libera o fogo, vem uma intimação junto. Sabe, então quando Deus libera sobre a sua vida e a minha vida, então a primeira coisa que nos leva a levantar a nossa voz, esse menino levantou a voz e ele disse, eu sou filho de Agar, mas eu também sou filho de Abraão. Ele conviveu com Abraão durante 17 anos. Eu fico pensando, o que passou na cabeça desse menino? Olha, eu posso ser filho de Agar, mas meu pai é Abraão. Se eu sou filho de Abraão, eu também sou filho da promessa. Eu tenho uma promessa de Deus. Você tem uma promessa de Deus, amém? Nós temos uma promessa. Se eu sou filho de Abraão, eu também sou filho da promessa. Segunda coisa, quem disse que eu ia morrer foi minha mãe, não foi Deus que falou. Foi homens que disseram. Deus não falou nada. Deus ainda vai me livrar, Deus vai me dar a vitória. E por último, queridos, para nós levantarmos a nossa voz, se Deus deu um filho para o meu pai na velhice, será que Deus não pode me livrar desse deserto? Sabe, Ismael estava com esse coração, se Deus fez na vida do meu pai, Deus também pode fazer na minha vida. Sabe, queridos, lembra, nos momentos mais difíceis da sua vida, lembra aquilo que Deus já fez na sua vida, lembra de tudo aquilo que Deus já operou na sua casa, na sua família, lembra da promessa. Nós temos dificuldade de lembrar daquilo que Deus fez. Traga à memória aquilo que te dá esperança, aquilo que traz esperança no meu e no seu coração. Quando você para, você fala assim, meu Deus, o que o Senhor pode fazer para a minha vida, para a minha casa? Vai lá no versículo 18, coloca para mim o versículo 18 de Gênesis 21, fazendo favor, Lohane. Já estou caminhando agora para o final, pessoal. Erga-te, levanta o rapaz, segura pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Sabe, queridos, às vezes nós olhamos somente as promessas de Isaac, mas Deus também tinha promessa para Ismael. Sabe, Ismael era rejeitado, talvez olhava Isaac, né? A gente fala o filho da promessa, mas eu falo que eu me pareço mais com Ismael do que com Isaac. Aqui Isaac, ele não era aceito naquela casa, Isaac era rejeitado, Ismael era humilhado, mas Deus olha para Ismael e fala assim, olha, eu tenho uma promessa para Ismael. Ismael é descendente dos árabes. A Bíblia fala que Deus liberou uma palavra assim, eu farei o mundo olhar para você. Queridos, essa palavra se cumpre até hoje,
Porque lá no versículo, acho que o versículo 20 diz assim: Ismael, você vai comer da gordura da terra. Sabe o que é a gordura da terra? O petróleo. E se eu não me engano, os árabes, eles dominam 67% da produção de petróleo do mundo. E hoje nós estamos aqui falando. Por quê? Porque essa promessa foi dada para quem? Para Ismael. Ismael, você vai comer da gordura da terra. Deixa eu ver onde está essa passagem aqui. Depois eu acho ela aqui. Está lá no versículo 20. Depois eu acho ela aqui. Mas isso me chama a atenção, porque há uma promessa. Há uma promessa sobre a vida dele. Quer ver uma outra coisa aqui que vai me chamar a atenção? Porque Deus, Ele fez essa promessa. Deus fez essa promessa. E Deus vai começar a falar. E sabe por que Ismael prosperou no deserto? Porque Deus abriu uma fonte, lá no versículo 19. Lá no versículo 19 diz assim: abrindo Deus os olhos, viu ele um pouco de água, um poço de água. Ele estava querendo apenas um copo, e Deus deu uma fonte, porque os olhos foram abertos. Tem uma passagem muito interessante no livro de Crônicas, 1 Crônicas, capítulo 11, que fala de Davi, que fala sobre, se eu não me engano, fala sobre quando ele olha para Belém, e Davi estava cansado, ele estava ali com os seus guerreiros, né? E ele olha para Belém, ele sente saudade. Provavelmente ele estava numa distância de 30 quilômetros, como se fosse Araguari, Uberlândia. E Davi, ele suspira, o suspiro do rei, mas só escuta o suspiro do rei quem está perto. E ele estava ali do lado, e de repente ele dá um suspiro, ele olha para Belém, e ele faz assim: que saudade de beber um copo daquelas águas de Belém. E eu não sei se Abissai estava do lado, ouviu, chegou e falou assim: olha, o nosso rei, ele quer beber um pouco daquelas águas. E a Bíblia fala que aqueles três levantaram de madrugada, atravessaram no meio dos exércitos ali dos filisteus, foi lá na fonte de Belém, pegou a água. Quando chegou no outro dia, chegou para o rei, falou: meu rei, está aqui a água que você tanto quis, tanto queria. Ele olhou aquela água, e a Bíblia diz assim que Davi pegou aquela água, sabe o que ele fez? Ele jogou fora. A Bíblia diz que ele pegou aquela água, jogou e falou assim: eu não posso beber essa água, porque essa água poderia ter custado a vida de vocês. Em pouco tempo, Davi tinha conquistado as fontes de Belém, porque aquele sacrifício, aquilo que ele mais desejava no coração, aquilo que ele mais ansiava, ele ofereceu a Deus, porque naquele momento ele queria tanto aquela água, que aquele sacrifício que ele fez, Deus deu a fonte de Belém. Queridos, Davi queria apenas um copo com água, e Deus deu a fonte para ele, olhou para ele. E eu fico vendo ontem, falando sobre a vida de Paulo, queridos, a Bíblia diz assim, ó, que vendo Paulo, que era Saulo, vendo Saulo, a Ananias entrar naquele lugar, para que colocasse as mãos sobre ele e recobrasse a vista. Queridos, como? Se ele estava cego, como que ele viu Ananias? Lá diz assim, ó, e vendo Paulo a Ananias, para que entrasse, colocasse as mãos sobre ele e recobrasse as vistas, em Atos 9. Mas como que ele enxergava? Ele enxergou pelos olhos da fé. Sabe, você tem a visão daquilo que Deus tem para a sua vida, aquilo que Deus tem preparado para mim, aquilo que Deus tem preparado para você. Bem na costela. Sabe, queridos, aquilo que Deus tem preparado nesses dias para a nossa vida, Deus quer que eu e você levantemos a nossa voz. Sabe, é tempo de nós levantarmos a nossa voz, não é mais tempo de ficar calado. Como Bartimeu: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. É tempo de nós sermos uma igreja proativa. O que é uma pessoa proativa? É uma pessoa que não espera a ação do outro para ela tomar uma atitude. Sabe, nós às vezes ficamos muito parados, há uma imensidão diante de nós, nós contentamos com poças de lama. Eu fico olhando ali no livro de João, capítulo 5, que fala ali do paralítico, e quando Jesus chega até ali o tanque de Betesda,
e pergunta para ele, fala, mas eu não tenho ninguém que me coloca no poço, não tenho ninguém, sempre esperando a resposta de alguém, esperando com que alguém faça alguma coisa por você. Uma pessoa proativa é uma pessoa que não fica parada, não é uma pessoa que fica esperando. E Jesus faz 3 coisas. Jesus fala assim, ó, ser curado, toma o teu leito e anda. Jesus não pegou na mão daquele homem e levantou. Jesus não foi lá, pegou na maca e ajudou a carregar. Jesus não pegou na mão dele. Jesus fez 3 coisas. E todas as 3 coisas Jesus só falou para ele, mas quem teve que tomar atitude foi aquele homem. Uma pessoa proativa não é uma pessoa que fica esperando. Você vai ver que Davi, ele fala assim, Davi se levantou, trocou de roupa, alimentou. Davi não ficou esperando ninguém levantar ele. Você olha esse paralítico, Jesus só deu a palavra. Você olha a vida de Paulo, ainda quando era Saulo, ele foi lá, foi curado, ele levantou e foi seguir o caminho. E o grande problema hoje é que as pessoas ficam esperando resposta de pessoas. Se você ficar esperando resposta de homens, homens irão te ajudar só até determinado ponto. Depois é você e Deus, querido. É você e Deus. Homens caminham com você até determinado ponto. E no final, sabe o que está dizendo? Cada um com seus problemas. Tem determinado dia que vai ser só você e Deus. Eu lembro uma vez nós estávamos lá em Belém, uma reunião de pastores numa ilha chamada Ilha de Mosqueiro. E de repente meu telefone tocou, era um discípulo gritando, ai pastor, preciso de ajuda, tal. Eu falei assim, meu irmão, não tem como eu te ajudar. Agora é você e Deus. E eu fui sair para orar. Naquela hora o Espírito Santo falou comigo, Elton, tem momentos que é só a pessoa e eu. E vai chegar dia na sua vida que você só vai ter a mim, vai ficar só você e eu. Então não vai ter líder, não vai ter pastor, não vai ter pai, não vai ter mãe. Você vai ter que pegar na mão do Senhor e falar, Senhor, me ajuda. Então não adianta, queridos, é você e Deus. É a hora de não ser mais Agar, é a hora de confiar. Você quer mudar de vida? Você que está passando por um momento de tristeza, angústia, acorda de manhã, toma um banho, levanta, vai trabalhar. Seja uma pessoa proativa, não fique esperando. Ontem eu estava falando sobre isso. Tem os profissionais que ajudam? Tem, queridos, glória a Deus. Mas se você ficar apenas confiando nisso, você vai continuar prostrado. E passa ano e mais anos, a sua história não será mudada. Então é tempo de nós levantarmos a voz. E eu creio que nessa manhã, Deus quer quebrar o silêncio sobre a sua vida e sobre a minha vida. Eu queria te convidar agora a você fechar os seus olhos. Feche seus olhos nessa manhã. Sabe, queridos, talvez o seu ninho se tornou em espinhos, mas é porque o Senhor quer te levar para os lugares altos. Sabe, quando o ninho se torna em espinho, e quando você chegar em casa, não espere que as coisas mudem. Pessoas mudam coisas. Então você precisa mudar as coisas. Coisas precisam ser mudadas. Talvez você veio aqui nessa manhã, você está em casa, você está querendo apenas um copo, mas Deus tem uma fonte. Agar queria só um copo, Deus teve uma fonte para ela. Davi queria apenas um copo com água de Belém, Deus entregou as fontes. Eu quero te dizer que Deus tem algo maior para você nessa manhã. O Espírito Santo tem algo muito maior para a sua vida. O que você tem buscado, o que você tem pedido nessa manhã? Eu quero te dar esse tempo, sabe, ore. Se você tem liberdade, talvez você está do lado da sua esposa, dos seus filhos, sabe, ore com eles agora. Se você está com alguém da sua família, sabe, fala, Deus, esse tem sido o nosso copo. Deus tem uma fonte para você, o Senhor tem uma fonte para a sua família. Sabe, queridos, levanta a tua voz, levanta a tua voz nessa manhã. Levanta a tua voz e começa a clamar ao Senhor. Levanta a tua voz, isso. Sabe, Deus quebra o silêncio, vem com um fogo devorador, e Deus, Ele intima os céus ao seu favor. Sabe, queridos, nessa manhã está chegando a intimação nos céus. Sabe aquele milagre que você tem buscado, aquele milagre que você tem clamado no Senhor? Isso, continue a orar, isso, continue a orar.
que essa intimação chega nos céus. Isso, diga ao Senhor nessa manhã: te louvamos, Senhor, te louvamos. Isso, não cale a sua voz. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Isso, continue a orar, queridos. O Senhor Isso, olha ao é a Senhor. minha luz, quando nas trevas eu passar. Então eu busco a Ti, eu busco a Ti, O Senhor, Senhor, minha fortaleza, rocha da minha salvação. você pode se colocar de pé, queridos. Fiel amigo, estás comigo nos dias de aflição. Por isso eu clamo a Ti, eu busco a Ti, preciso tanto te ouvir. Fala comigo, olha pra mim, sonda-me, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me. Olha pra mim, sonda-me, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me. Senhor, nós te louvamos nessa manhã. Sabemos que Tu és um Deus que quebra o silêncio sobre nós. O Senhor vai à frente com um fogo devorador, e o Senhor intima os céus ao nosso favor. Que o Senhor abençoe cada irmão, cada irmã. Que o Senhor abençoe a sua casa, que o Senhor abençoe a sua família. Eu quero te dizer que Deus não tem um copo com água, Deus tem uma para a sua vida e para a sua família. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde. Tenha um ótimo domingo. E você que está em casa, que o Senhor te abençoe. Irmãos, vamos passar os recados, alguns recados importantes. Se você quiser sentar, conseguiram lá os recados, rapidinho a gente passa. E aí o pastor Elton já orou. Vamos só ver aqui os recados. Devemos orar em todo o tempo. Se você ainda não faz parte do relógio de oração, entre em contato com o WhatsApp da igreja e cubra um horário. Estamos no mês de abril com o tema O Novo de Deus em Minha Família. Não deixe de participar dos cultos e das células deste mês. Todos os sábados das 15 às 17 horas acontece o CPM, Curso de Preparação Ministerial, com o primeiro módulo Preparação ao Diaconato. Não deixe de participar. No dia 8 de maio, às 8h30 da manhã, teremos um café especial para o Dia das Mães. Para participar, basta dar o seu nome na secretaria da igreja. Devido ao café, a ceia acontecerá somente no culto das 18 horas. E no dia do café, nossas mães poderão mostrar os seus talentos. Para mais informações, procure a Nute ou a Samara. E atenção, mulheres da comunidade El Shaddai, nos dias 13 e 14 de maio teremos o Congresso de Mulheres com o tema No Mover das Águas. Você não pode ficar de fora. Olá pessoal, eu e Robin estamos aqui para convidá-los para participar do IEM 2022.
Gostaríamos muito que você se esforçasse e divulgasse esse evento tão importante. Intensivo de Missões, de 17 a 23 de julho, em Ribeirão Preto. Atenção casais, restam poucas vagas para o encontro de casais que acontecerá nos dias 4 a 6 de novembro. Se você tem um desejo de participar, procure o Dudu ou a Aninha. Adolescentes, fiquem atentos que no próximo sábado às 20 horas teremos a rede de adolescentes. Você não pode ficar de fora. E para o mês de maio estamos com a meta de adquirir mais 200 cadeiras para a comunidade. Não deixe de participar desse desafio. Está acontecendo uma ação em prol da cirurgia da Clarinha. Para participar, basta adquirir a rifa no valor de R$10. A campanha de doação de alimentos continua. Os gêneros alimentícios podem ser entregues na secretaria da igreja ou durante os cultos. Fique atento aos horários dos cultos presenciais. Aos sábados, a Rede de Jovens e Adolescentes eles, né? Veja nas redes sociais, porque estão lá transmitidos. E eu quero assim parabenizar o Isaías aqui, montou para nós lá o armário para os capacetes. Está ficando organizadinho, a igreja está bonita, né? Está ficando cada vez mais bonita. Tem um armário para os capacetes da igreja. Tem ali, olha, no berçário, o trocador para as mamães trocar. Depois você visita lá. Só as mulheres que podem entrar, porque é do lado do banheiro das mulheres, tá? Vai lá, visita, tem um armário lá, tem o trocador para as crianças. Foi colocado um armário aqui no escritório dos pastores. A igreja está ficando bonita.